Empolgado, eles se viraram e fugiram em direção à entrada e Sasha, com os joelhos tremendo de modo que mal conseguia ficar ereta, cambaleou atrás deles. O nobre a viu e a empurrou bruscamente para trás, mas ela gritou e correu atrás dele quando ele a deixou. Então outros a arrastaram para o pé do altar e a jogaram rudemente no chão e a ameaçou com sua espada. Mas com isso eu gritei em voz alta que nenhum mal deveria acontecer ao Jedara se eles não quisessem que a ira de Tur caísse sobre todos eles. Eles a deixaram deitada lá e ela estava tão fraca de medo que não conseguiu se levantar, e um momento depois o templo estava vazio, mas não antes de eu gritar atrás deles para limpar todo o palácio em um quarto de Zod, pois meu plano exigia um campo de ação livre e desobstruído, bem como não observado. O último deles mal havia desaparecido de vista antes que nós três descêssemos da cabeça de Tur e saíssemos para o chão do templo atrás do ídolo. Rapidamente corri em direção ao altar, do outro lado do qual Shasha havia caído no chão desmaiado. Ela ainda estava lá e eu a peguei em meus braços e corri rapidamente de volta para a porta na parede atrás do ídolo, a porta pela qual Gorajus e eu havíamos entrado no templo no início do dia. Precedido por Gorajus e seguido por Dartarus, subi a passarela em direção ao telhado onde a conversa dos sacerdotes nos informara que estavam localizados os hangares reais. Se Vandu e Sagor estivessem conosco, minha taça de felicidade estaria cheia, pois em meio-dia, o que parecia um fracasso e uma derrota absoluta se transformou quase em sucesso garantido. No patamar onde ficavam os aposentos de Shasha, paramos e olhamos para dentro, pois a longa viagem noturna que eu contemplava seria fria e o corpo de Valadia deveria ser mantido aquecido com vestes adequadas, embora fosse habitado pelo espírito de Shasha. Não vendo ninguém, entramos e logo encontramos o que precisávamos. Enquanto eu ajustava um pesado manto de Orluk sobre o Jedara, ela recuperou a consciência. Instantaneamente ela me reconheceu e depois Gorajus e finalmente Dartarus. Mecanicamente ela sentiu sua adaga, mas não estava lá e quando viu meu sorriso, empalideceu de raiva. A princípio, ela deve ter chegado à conclusão de que havia sido vítima de uma farsa, mas logo uma dúvida pareceu entrar em sua mente e ela deve ter se lembrado de algumas das coisas que haviam acontecido dentro do templo do Grande Tur, e isso, nem ela nem qualquer outro mortal poderia explicar. Quem é você? Ela exigiu. Eu sou Tur, respondi, descaradamente. Qual é o seu propósito comigo? Vou levá-lo para longe de Fundalo, respondi. Mas eu não quero ir. Você não é Tur. Você é Vadvaro. Vou pedir ajuda e meus guardas virão e matarão você. Não há ninguém no palácio, lembrei. Eu, Tur, não os mandei embora. Eu não irei com você, ela anunciou com firmeza. Prefiro morrer. Você deve ir comigo, Shasha, respondi, e embora ela lutasse e lutasse, nós a carregamos de seu apartamento e subimos a pista em espiral até o telhado onde, rezei, encontraria os hangares e os panfletos reais, e quando saímos para o ar fresco da noite de Marte, vimos os hangares diante de nós, mas vimos outra coisa, um grupo de guerreiros Fundalian da guarda de Jedara que eles evidentemente não notificaram sobre os comandos de Tur. Ao vê-los, Shasha gritou em voz alta de alívio. Para mim. Para o Jedara. Ela gritou. Derrube esses assassinos e me salve. Havia 3 deles e éramos 3, mas eles estavam armados e entre nós tínhamos apenas a adaga delgada de Shasha. Gorajus carregou isso. A vitória parecia transformada em derrota enquanto eles corriam em nossa direção, mas foi Gorajus quem os fez parar. Ele agarrou Shasha e ergueu a lâmina, sua ponta acima do coração dela. Pare. Ele gritou, ou eu ataco. Os guerreiros hesitaram, Shasha ficou em silêncio, tomada de medo. Assim, ficamos em um impasse quando, logo além dos 3 guerreiros Fundalian, vi um movimento na borda do telhado. O que foi? Na penumbra, vi algo que parecia uma cabeça humana, mas desumana, erguer-se lentamente acima da borda do telhado, e então, silenciosamente, uma grande forma se seguiu, e então eu a reconheci o Vandu, o grande macaco branco. Diga a eles, gritei para Shasha em voz alta para que o Vandu pudesse ouvir, que eu sou Tur, pois veja, eu volto com a aparência de um macaco branco. E apontei para o Vandu. Eu não destruiria esses pobres guerreiros. Deixe-os depor as armas e ir em paz. Os homens se viraram e, vendo o grande macaco parado atrás deles, materializado, poderia ter sido, do nada, ficaram abalados. Quem é ele, Jidara? Perguntou um dos homens. É Tur, respondeu Shasha com uma voz fraca, mas salve-me dele. Salve-me dele. Abaixe suas armas e seus arreios e voe. Eu ordenei, ou Tur vai matá-lo. Você não ouviu as pessoas correndo do palácio sob o comando de Tur? Como você acha que trouxemos Shasha para cá com um poder menor do que o de Tur quando todo o seu palácio estava cheio de seus guerreiros? Vá, enquanto ainda pode estar em segurança.
Um deles desafivelou o arnês e jogou com suas armas no telhado, e quando ele começou a correr para a espiral, seus companheiros seguiram seu exemplo. Então Vandu se aproximou de nós. Muito bem, Vadvaro, ele rosnou, embora eu não saiba do que se trata. Isso você saberá mais tarde, eu disse a ele, mas agora devemos encontrar um voador rápido e seguir nosso caminho. Onde está Sagor? Ele ainda vive? Eu o tenho amarrado com segurança e escondido em uma das altas torres do palácio, respondeu o macaco. Será fácil pegá-lo quando lançarmos um panfleto. Shashi estava nos olhando com raiva. Você não é Tur? Ela gritou. O macaco expôs você. Mais tarde demais para lucrar com você de alguma forma, Jedara, assegurei a ela. Nem você poderia convencer um de seu povo que estava no templo esta noite que eu não sou Tur. Nem você mesmo sabe que eu não sou. Os caminhos de Tur, o Todo-Poderoso Onisciente, estão além da concepção do homem mortal. Para você, então, Jidara, eu sou Tur, e você me achará todo-poderoso o suficiente para meus propósitos. Acho que ela ainda estava perplexa quando encontramos e arrastamos um aviador, a bordo do qual a colocamos, e viramos o nariz da nave em direção a uma torre elevada onde Ovandu nos disse que estava Sagor. Ficarei feliz em me ver novamente, disse Dartarus, com uma risada. E você será você mesmo novamente, Dartarus, eu disse a ele, assim que pudermos voltar aos poços de Rastavas. Gostaria que eu pudesse me reunir com minha doce cara Vasa, ele suspirou. Então, Vadvaro, a última medida completa de minha gratidão seria sua. Onde podemos encontrá-la? Infelizmente, eu não sei. Foi enquanto eu estava procurando por ela que fui apreendido pelos agentes de Shasha. Eu estive no palácio de seu pai apenas para saber que ele havia sido assassinado e sua propriedade confiscada. O paradeiro de Caravasa eles não sabiam ou não queriam divulgar, mas eles me mantiveram lá sob um pretexto ou outro até que um destacamento da guarda de Jidara pudesse vir e me prender. Teremos que fazer perguntas a Sagor, eu disse. Estávamos agora parando ao lado de uma janela da torre que o Vandu havia indicado, e ele e Dartaru saltaram para o peitoril e desapareceram lá dentro. Estávamos todos armados agora, tendo pegado as armas descartadas pelos 3 guerreiros nos hangares, e com um bom voador sob nossos pés e toda a nossa pequena companhia reunida, com Shash e Sagor, que eles agora conduziam a bordo, estávamos de fato de bom humor. Quando começamos novamente, colocando o nariz para o leste, perguntei a Sagor se ele sabia o que havia acontecido com Caravasa, mas ele me assegurou, em tom grosseiro, que não. Pense de novo, Sagor, eu adverti, e pense bem, pois talvez de sua resposta sua vida dependa. Que chance eu tenho de viver? Ele zombou, lançando um olhar feio para Dartarus. Você tem todas as chances, respondi. Sua vida está na palma da minha mão, e você me serve bem, será seu, embora em seu próprio corpo e não no pertencente a Dartarus. Você não pretende me destruir? Nem você nem Shasha, respondi. Shasha viverá em seu próprio corpo e você no seu. Eu não quero viver em meu próprio corpo, retrucou Jedara. Tartarus ficou olhando para Sagor, olhando para seu próprio corpo como uma alma desencarnada, a situação mais estranha que já encontrei. Diga-me, Sagor, disse ele, o que aconteceu com Caravasa. Quando meu corpo for restaurado para mim e o seu para você, não terei inimizade contra você se você não tiver prejudicado Caravasa e me dirá onde ela está. Não posso lhe dizer, pois não sei. Ela não foi ferida, mas no dia seguinte ao seu assassinato ela desapareceu de Fundal. Tínhamos certeza de que ela foi levada pelo pai, mas com ele não podíamos aprender nada. Então ele foi assassinado, o homem olhou para Shasha, e desde então, não aprendemos nada. Um escravo nos disse que Caravasa, com alguns dos guerreiros de seu pai, embarcou em um panfleto e partiu para Hélio, onde se propôs a se colocar sob a proteção do grande senhor da guerra de Barsum, mas da verdade disso nada sabemos. Esta é a verdade. Eu, Sagor, falei. Foi inútil procurar em Fundal por Caravasa e assim mantivemos nosso curso em direção ao leste e à Torre de Tavas. Capítulo de voltar a Tavas. Durante toda aquela noite nós aceleramos sob as luas arremessadas de Marte, uma companhia tão estranha quanto já se previu em qualquer planeta, eu juro. 2 homens, cada um possuindo o corpo do outro, uma velha e perversa imperatriz cujo belo corpo pertencia a uma jovem donzela amada por outro desta companhia, um grande macaco branco dominado por metade do cérebro de um ser humano, e eu, uma criatura de um planeta distante, com Gorajus, o assassino de Tomol, completou a lista do mar. Mal conseguia desviar os olhos da bela forma e rosto de Shasha, e é bom que eu estivesse assim fascinado, pois a peguei no ato de tentar se jogar ao mar. Tão repugnante para ela era a perspectiva de viver novamente em seu próprio cadáver velho e hediondo. Depois disso, mantive-a firmemente amarrada e presa ao convés, embora me doesse ver as amarras naqueles belos membros.
Tartarus era quase igualmente fascinado pela contemplação de seu próprio corpo, que ele não via há muitos anos. Pelo meu primeiro ancestral, ele ejaculou. Deve ser que eu era o menos vaidoso dos companheiros, pois lhe dou minha palavra de que não tinha ideia de que era tão justo de se olhar. Posso dizer isso agora sem parecer egoísmo, já que estou falando de Sagor, e ele riu alto de sua pequena piada. Mas o fato era que o corpo e o rosto de Dartarus eram realmente lindos, embora houvesse uma pitada de aço nos olhos e no conjunto da mandíbula que indicava sangue de combate. Não é de admirar, então, que Sagor tenha cobiçado o corpo desse jovem guerreiro, pois o seu, que Dartarus agora possuía, era marcado pela dissipação e pela idade, nem que Dartarus ansiava por voltar a si mesmo. Pouco antes do amanhecer, caímos em uma das numerosas pequenas ilhas que pontilham os grandes pântanos tonolianos e, farejando o navio entre os troncos de grandes árvores, descansamos na superfície do solo, meio enterrados nas exuberantes e lindas gramíneas da selva, bem escondidos da vista de possíveis perseguidores. Aqui o Vandu encontrou frutas e nozes para nós que a seção címea de seu cérebro declarou seguras para consumo humano, e o instinto levou a uma nascente próxima da qual borbulhava água deliciosa. Nós quatro estávamos meio famintos e muito cansados, de modo que a comida e a água eram muito bem-vindas para nós, nem Xaxa e Sagor os recusaram. Tendo comido, 3 de nós nos deitamos no covés do navio para dormir, depois de acorrentar com segurança nossos prisioneiros, enquanto o quarto vigiava. Desta forma, revezando-nos, dormimos a maior parte do dia e quando a noite caiu, descansamos e revigoramos, estávamos prontos para retomar o nosso voo. Fazendo um amplo desvio para o sul, evitamos Tonole cerca de 2 horas antes do amanhecer avistamos a alta torre de Tavas. Acho que estávamos todos no mais alto grau de excitação, pois não havia ninguém a bordo daquele aviador, mas cuja vida inteira seria seriamente afetada pelo sucesso ou fracasso de nosso empreendimento. Como primeira precaução, prendemos as mãos de Xaxa e Sagor atrás de suas costas e colocamos mordaças em suas bocas para que não conseguissem avisar de nossa aproximação. Luro já havia se posto há muito tempo e Turia estava fluindo em direção ao horizonte quando paramos nosso motor e flutuamos sem luzes 1 ou 2 milhas ao sul da torre enquanto esperávamos impacientemente que Turia deixasse os céus para a escuridão e o mundo para nós. A noroeste, as luzes de Tonol brilhavam claramente contra o fundo escuro das janelas do grande laboratório de Rastavas, mas a torre em si estava escura de pedestal a pináculo. E agora a lua mais próxima caía como um prumo sob o horizonte e deixava a cena para a escuridão e para nós. Tartarus ligou o motor, o maravilhoso e silencioso motor de Barsum, e nos movemos lentamente, perto do solo, em direção à ilha de Rastavas, sem nenhum som além do zumbido suave de nossa hélice, nem poderia ter sido ouvido a apenas 30 metros tão lentamente estava girando. Perto da ilha, paramos atrás de um aglomerado de árvores gigantes e o Vandu, indo para a proa, soltou alguns rosnados baixos. Então ficamos esperando em silêncio, ouvindo. Houve um farfalhar na densa vegetação rasteira na praia. Mais uma vez, o Vandu expressou seu chamado baixo e sombrio e desta vez veio uma resposta das sombras negras. O Vandu falou na língua dos grandes macacos e a criatura invisível respondeu. Por 5 minutos, durante os quais estávamos cientes pelas diferentes vozes que outros haviam se juntado à conversa da costa, os macacos conversaram e então o Vandu se virou para mim. Está arranjado, disse ele. Eles nos permitirão esconder nosso navio sob essas árvores e nos permitirão desmaiar novamente quando estivermos prontos e embarcar nele, nem nos prejudicarão de forma alguma. Tudo o que eles pedem é que, quando terminarmos, deixemos aberta a porta que leva ao pátio interno. Eles entendem que, enquanto um macaco entra conosco, ninguém voltará conosco. Eu perguntei. Sim, mas eles não nos farão mal. Por que eles desejam que o portão fique aberto? Não pergunte muito de perto, Padvaro, respondeu o Vandu. Deve ser suficiente que os grandes macacos tornem possível para você restaurar o corpo de Valadiel, cérebro e escapar com ela deste lugar terrível. É o suficiente, respondi. Quando podemos pousar? Imediatamente. Eles vão nos ajudar a arrastar o navio para baixo das árvores e torná-lo rápido. Mas primeiro devemos superar o muro do pátio interno, lembrei. Sim, é verdade, eu tinha esquecido que não podemos abrir o portão deste lado. Ele falou novamente, então, com os macacos, que ainda não tínhamos visto, e então ele nos disse que tudo estava arranjado e que ele e Dartarus voltariam com o navio depois de nos pousar dentro da muralha. Mais uma vez, começamos e, subindo lentamente acima da parede externa, caímos silenciosamente para o pátio além. A noite estava excepcionalmente escura, nuvens seguiram Turia e apagaram as estrelas depois que a lua se pôs.
Ninguém poderia ter visto o navio a uma distância de 15 metros e nos movemos quase sem barulho. Silenciosamente, baixamos nossos prisioneiros para o lado e Gorajus e eu permanecemos com eles enquanto Dartarus e o Vandu se levantaram novamente e pilotaram o navio de volta ao seu esconderijo. Fui imediatamente para o portão e, destrancando-o, esperei. Eu não ouvi nada. Nunca, eu acho, suportei um silêncio tão absoluto. Não veio nenhum som da grande pilha que se erguia atrás de mim, nem da selva escura além da parede. Vagamente eu podia ver as formas amontoadas de Gorajus, Shasha e Sagor ao meu lado, caso contrário, eu poderia estar sozinho na escuridão e na imensidão do espaço. Pareceu uma eternidade que esperei lá antes de ouvir um arranhão suave nos painéis do portão pesado. Eu abri e Dartarus e o Vandu entraram silenciosamente enquanto fechava e relatava. Ninguém falou. Tudo havia sido cuidadosamente planejado para que não houvesse necessidade de fala. Dartarus e eu lideramos o caminho. Gorajus e o Vandu trouxeram a retaguarda com os prisioneiros. Seguimos diretamente para a entrada da torre, encontramos a pista e descemos para os boxes. Cada fortuna parecia conosco. Não encontramos ninguém. Não tivemos dificuldade em encontrar o cofre que procurávamos e, uma vez lá dentro, trancamos a porta para que não tivéssemos medo de interrupção. Essa era a nossa primeira preocupação, então corri para o local onde havia escondido Valadia atrás do corpo de um grande guerreiro, escondido bem atrás da parede em um canto escuro. Meu coração parou enquanto eu arrastava o corpo da guerreira, pois sempre temi que Rastabas, conhecendo meu interesse por ela e adivinhando o propósito de minha aventura, fizesse com que todas as câmaras e fossas fossem revistadas e todos os corpos fossem examinados até que ele encontrasse aquela por quem procurava. Mas meus temores eram infundados, pois lá estava o corpo de Shasha, o caixão velho e enrugado do adorável cérebro de minha amada, onde eu o havia escondido naquela mesma noite. Gentilmente, levantei-o e coloquei-o em uma das duas mesas com tampo de Ersite. Shasha, parada ali amarrada e amordaçada, olhou com olhos que dispararam ódio e ódio para mim e para aquele corpo horrível ao qual seu cérebro logo seria restaurado. Quando a levantei para a laje adjacente, ela tentou se esquivar das minhas mãos e se jogar no chão, mas eu a segurei e logo a amarrei firmemente no lugar. Um momento depois, ela estava inconsciente e a retransferência estava bem encaminhada. Gorajus, Sagor e o Vandu eram espectadores interessados, mas para Dartarus, que estava pronto para me ajudar, era uma história antiga, pois ele havia trabalhado no laboratório e visto mais do que o suficiente de operações semelhantes. Não vou aborrecê-lo com uma descrição disso, foi apenas uma repetição do que eu havia feito muitas vezes em preparação para este mesmo evento. Por fim, foi concluído e meu coração parou quando substituí o fluido de embalsamamento pelo sangue vital de Valadia e vi a cor subir em suas bochechas e seu seio arredondado subir e descer com sua respiração suave. Então ela abriu os olhos e olhou para os meus. O que aconteceu, Varvaro? Ela perguntou. Algo deu errado que você me chamou tão cedo, ou eu não respondi ao fluido? Seus olhos passaram por mim para os rostos dos outros que estavam ao redor. O que isso significa? Ela perguntou. Quem são esses? Eu a levantei suavemente em meus braços e apontei para o corpo de Shasha deitado como uma morte na laje Ersite ao lado dela. Os olhos de Valadia se arregalaram. Está feito. Ela gritou e bateu palmas no rosto e sentiu todas as suas feições e os contornos suaves e delicados de seu pescoço liso, e ainda assim ela mal podia acreditar e pediu um copo, e eu peguei um da bolsa de bolso de Shasha e entreguei a ela. Ela olhou longamente para ele e as lágrimas começaram a rolar por suas bochechas, e então ela olhou para mim através da névoa delas e colocou seus queridos braços em volta do meu pescoço e puxou meu rosto para o dela. Meu chefe, ela sussurrou, isso foi tudo. Mas foi o suficiente. Por essas duas palavras, arrisquei minha vida, enfrentei perigos desconhecidos e de bom grado arriscaria minha vida novamente por essa mesma recompensa e sempre para sempre. Outra noite caiu antes que eu completasse a restauração de Darkarus e o Vandu, Shasha e Sagor e o grande macaco que deixei dormindo o sono mortal do maravilhoso anestésico de Rastabas. O grande macaco eu não tinha intenção de restaurar, mas os outros eu me senti obrigado a retornar a Fundal, embora Dartarus, agora resplandecente em sua própria carne e nas lindas armadilhas de Sagor, me exortasse a não infligi-las novamente aos sofredores fundalians. Mas eu dei minha palavra, eu disse a ele. Então eles devem ser devolvidos, disse ele. Embora o que eu possa fazer depois seja outra questão, acrescentei, pois de repente me ocorreu um esquema ousado. Eu não disse a Dartarus o que era nem teria tido tempo, pois no exato instante ouvimos alguém sem tentar a porta e então ouvimos vozes e logo a porta foi tentada novamente, desta vez com força. Não fizemos barulho, mas apenas esperamos. Eu esperava que quem quer que fosse embora.
A porta era muito forte e quando eles tentaram forçá-la, logo devem ter percebido a futilidade disso, porque eles rapidamente desistiram e ouvimos suas vozes por pouco tempo depois, e então eles pareciam ter ido embora. Devemos sair, eu disse antes que eles voltem. Amarrando as mãos de Shasha e Sagor atrás deles e colocando mordaças em suas bocas, eu rapidamente os restaurei à vida, nem nunca vi dois menos agradecidos. Os olhares que lançaram sobre mim poderiam muito bem ter matado se os olhares fizessem isso, e com que nojo eles se viam estava escrito em seus olhos. Destrancando cautelosamente a porta, abria muito silenciosamente, uma espada nua na mão direita e Dartarus, Corajus e Ovandu prontos com a deles no ombro, e quando ela se virou para trás, revelou dois parados no corredor observando dois dos escravos de Rastavas, e um deles era Yandor, seu servo. A nos ver, o sujeito deu um grito alto de reconhecimento e antes que eu pudesse pular pela porta e impedi-los, os dois se viraram e estavam voando pelo corredor tão rápido quanto seus pés os carregavam. Agora não havia tempo a perder, tudo deveria ser sacrificado à velocidade. Sem pensar em cautela ou silêncio, apressamo-nos pelos poços em direção à pista da torre, e quando entramos no pátio interno já era noite novamente, mas a lua mais distante estava no céu e não havia nuvens. O resultado foi que fomos instantaneamente descobertos por uma sentinela que deu o alarme enquanto corria para nos interceptar. O que uma sentinela estava fazendo no pátio de Rastavas? Eu não conseguia entender. E o que eram esses? Uma dúzia de guerreiros armados corria pela quadra na esteira da sentinela. Tonolians, gritou Gorajus. Os guerreiros de Vobiscan, Tidak de Tonol. Sem fôlego, corremos para o portão. Se pudéssemos alcançá-lo primeiro. Mas fomos prejudicados por nossos prisioneiros, que se contiveram no momento em que descobriram como poderiam nos envergonhar, e foi assim que todos nos encontramos em frente ao portão. Tartarus e Gorajus e o Vandu e o colocamos Valadia e nossos prisioneiros atrás de nós e lutamos contra os 20 guerreiros de Tonol com as probabilidades de 5 para 1 contra nós. Mas tivemos mais coração na luta do que eles e talvez isso nos tenha dado uma vantagem, embora eu tenha certeza de que Gorajus era como 10 homens. Tão terrível foi o efeito de seu nome sozinho sobre os homens de Tonol. Gorajus, gritou um, o primeiro a reconhecê-lo. Sim, é Gorajus, respondeu o assassino. Prepare-se para conhecer seus ancestrais. E ele dirigiu contra eles como uma hélice de corrida, e eu estava à sua direita e o Vandu e Dartarus à sua esquerda. Foi uma luta bonita, mas deve ter ido contra nós. Tão grandemente estávamos em menor número se eu não tivesse pensado nos macacos e no portão ao nosso lado. Abrindo o caminho até ele, abriu e do lado de fora, atraído pelo barulho do conflito, estava uma dúzia de grandes bestas. Chamei Gorajus e os outros para recuarem ao lado do portão e, quando os macacos entraram, apontei para os guerreiros tonolianos. Acho que os macacos não sabiam quais eram amigos e quais eram inimigos, mas os tonolianos os informaram atacando-os, enquanto nós ficamos de lado com nossos pontos no chão. Apenas um momento ficamos esperando. Então, enquanto os macacos corriam entre os guerreiros tonolianos, entramos na escuridão da selva além da parede externa e procuramos nosso aviador. Atrás de nós, podíamos ouvir os rosnados e os fugidos das feras misturados com os gritos e as maldições dos homens, e o som ainda subia do pátio enquanto subíamos a bordo do panfleto e partimos noite adentro. Assim que sentimos que estávamos escapando em segurança da ilha de Tabas, retirei as mordaças das bocas de Shasha e Sagor e posso dizer que me arrependi imediatamente, pois nunca em minha vida fui submetido a abusos tão horríveis como os derramados dos velhos lábios enrugados do Jidara, e foi só quando comecei a amordaçá-la novamente que ela prometeu desistir. Meus planos agora estavam bem traçados, incluiu um retorno a Fundal, já que eu não poderia partir para Dur com Valadia sem provisões e combustível, nem poderia obtê-los em outro lugar que não em Fundal, pois sentia que tinha a chave que desbloquearia os recursos daquela cidade para mim, enquanto todos os Tomol estavam em armas contra nós devido ao medo de Vobiscan de Gorajus. Então refizemos nosso caminho em direção a Fundal tão secretamente quanto havíamos vindo, pois eu não tinha intenção de ser apreendido antes de entrarmos no palácio de Shasha. Novamente descansamos à luz do dia na mesma ilha que nos dera refúgio 2 dias antes, e ao anoitecer partimos para a última etapa de nossa jornada para Fundal. Se tivesse havido perseguição, não teríamos visto nada disso, e isso pode ser facilmente explicado pela grande extensão dos pântanos desabitados pelos quais voamos e pelo curso extremo sul que seguimos bem acima do solo. Ao nos aproximarmos de Fundal, fiz com que Shasha e Sagor fossem novamente amordaçados e, além disso, mandei enfaixar suas cabeças para que ninguém pudesse reconhecê-los,
e então navegamos direto sobre a cidade em direção ao palácio, esperando que não fôssemos descobertos e ainda assim prontos para o caso de sermos. Mas chegamos aos hangares no telhado aparentemente invisíveis e constantemente eu treinava a cada um sobre o papel que ele deveria desempenhar. Enquanto nos acomodávamos lentamente no telhado de Dartarus, Ovandu e Valadia rapidamente amarraram Gorajus e eu e envolvemos nossas cabeças em bandagens, pois tínhamos visto abaixo as figuras do guarda do andar. Se tivéssemos encontrado o telhado desprotegido, a amarração de Gorajus e eu teria sido desnecessária. Quando nos aproximamos, um dos guardas nos saudou. Que navio? Ele gritou. O voador real do Jidara de Fundal, respondeu Dartarus, retornando com Shasha e Sagor. Os guerreiros sussurraram entre si quando nos aproximamos e devo confessar que me senti um pouco nervoso com o resultado de nosso estratagema, mas eles nos permitiram pousar sem dizer uma palavra e, quando viram Valadia, saudaram-na à maneira de Barsum, pois, com a carruagem real de uma imperatriz, ela desceu do convés do voador. Leve os prisioneiros para meus aposentos. Ela ordenou, dirigindo-se ao guarda, e com a ajuda de Ovandu e Dartarus as 4 figuras amarradas e abafadas foram carregadas do panfleto pela pista em espiral até os aposentos de Shasha, Jedara de Fundal. Aqui, escravos excitados se apressaram em cumprir as ordens dos Jedara. A notícia deve ter voado pelo palácio com a velocidade da luz de que Shasha havia retornado, pois quase imediatamente os funcionários da corte começaram a chegar e ser anunciados, mas Valadia mandou dizer que não veria ninguém por um tempo. Então ela dispensou seus escravos e, por minha sugestão, Tartarus investigou os apartamentos com o objetivo de encontrar um esconderijo seguro para Gorajus, eu e os prisioneiros. Isso ele logo encontrou em uma pequena antecâmara diretamente do apartamento principal da suíte real. Os laços foram removidos do assassino e de mim e juntos carregamos Shasha e Sagur para a sala. A entrada aqui era mobiliada com uma porta pesada sobre a qual havia cortinas que a escondiam completamente. Pedi ao Vandu, que, como o resto de nós, usava reios Fundalian, que montasse guarda diante das cortinas e não deixasse ninguém entrar, exceto membros de nosso próprio grupo. Gorajus e eu assumimos nossas posições dentro das cortinas através das quais cortamos pequenos buracos que nos permitiam ver tudo o que acontecia dentro da câmara principal, pois eu estava muito preocupado com a segurança de Valadia enquanto ela se passava por Shasha, a quem eu sabia ser temida e odiada por seu povo e, portanto, sempre sujeita a assassinato. Valadia convocou os escravos e ordenou-lhes que admitissem os funcionários da corte e, quando as portas se abriram totalmente, uma vintena de nobres entrou. Eles pareciam pouco à vontade e eu poderia supor que eles estavam se lembrando do episódio no templo quando abandonaram sua Jedara e até a jogaram rudemente aos pés do grande Tur, mas Valadia logo os deixou à vontade. Eu convoquei, disse ela, para ouvir a palavra de Tur. Tur falaria novamente ao seu povo. Passei 3 dias e 3 noites com Tur. Sua raiva contra Fundal é grande. Ele me pede que convoque todos os nobres mais altos ao templo após a refeição da noite de hoje, e todos os sacerdotes, e os comandantes e anões da guarda, e tantos dos nobres menores quanto estiverem no palácio, e então o povo de Fundal ouvirá a palavra e a lei de Tur, e todos aqueles que obedecerem viverão, e todos aqueles que não obedecerem morrerão, e ai daquele que, tendo sido convocado, não estiver no templo esta noite. Eu, Shasha, Jedara de Fundal, falei. Claro. Eles foram e pareciam felizes em ir. Então Valadia convocou Odoar da guarda, que seria em nosso mundo um general, e ela lhe disse para limpar o palácio de todos os seres vivos do nível do templo até o telhado 1 hora antes da refeição da noite, nem permitir que ninguém entrasse no templo ou nos níveis acima dele até a hora marcada para a reunião no templo para ouvir a palavra de Tur, exceto, no entanto, aqueles que poderiam estar em seus próprios aposentos, que não deveriam ser acessados sob pena de morte. Ela deixou tudo muito claro e o Odoar entendeu e acho que ele tremeu um pouco, pois todos estavam com muito medo do Jedara Shasha, então ele foi embora e os escravos foram dispensados e ficamos sozinhos. Capítulo Chivjon Carter. 1/2 hora antes da refeição da noite, carregamos Shasha e Sagur pela pista em espiral e os colocamos na base do Great Tur e Gorajus e tomamos nossos lugares na plataforma superior atrás dos olhos e da voz do ídolo. Valadia, Dartarus e Ovandu permaneceram nos aposentos reais. Nossos planos foram bem formulados. Não havia ninguém entre a porta na parte de trás do Great Tur e o panfleto que estava pronto no telhado no caso de sermos forçados a fugir por qualquer aborto espontâneo de nosso esquema louco. Os minutos se arrastaram lentamente e a escuridão caiu. O tempo estava se aproximando. Ouvimos as portas do templo se abrirem e além vimos o grande corredor brilhantemente iluminado.
Estava vazio, exceto por 2 padres que estavam hesitando nervosamente na porta. Finalmente, um deles reuniu coragem suficiente para entrar e acender as luzes. Mais bravamente agora eles avançaram e se prostraram diante do altar do grande Tur. Quando eles se levantaram e olharam para o rosto do ídolo, não pude resistir à tentação de virar aqueles olhos enormes até que eles rolassem completamente pelo interior da câmara e descansassem novamente sobre os sacerdotes. Mas eu não falei e acho que o efeito do terrível silêncio na presença do Deus vivo foi mais impressionante do que as palavras. Os 2 padres simplesmente desmaiaram. Eles deslizaram para o chão e ficaram lá tremendo, gemendo e suplicando a Tur que tivesse misericórdia deles. Nem se levantaram antes que o primeiro dos adoradores chegasse. Depois disso, o templo se encheu rapidamente e pude ver que a palavra de Tur havia sido bem e completamente disseminada. Eles vieram como antes, mas havia mais desta vez, e eles se posicionaram em ambos os lados do corredor central e lá esperaram, seus olhos divididos entre a porta e o Deus. Na hora em que pensei que a próxima cena estava prestes a ser encenada, deixei os olhos de Tur viajarem sobre a assembleia para que pudessem ser ajustados para o tom adequado para o que viria a seguir. Eles reagiram exatamente como os sacerdotes, caindo no chão, gemendo e suplicando, e lá permaneceram até que os sons das cornetas anunciaram a chegada do Jedara. Então eles se levantaram instáveis. As grandes portas se abriram e lá estava o tapete e os escravos atrás dele. Enquanto eles rolavam em direção ao altar, as cornetas soaram mais alto e a cabeça da procissão real apareceu. Eu havia ordenado assim que permitisse maior pompa do que era possível quando as portas se abriram imediatamente à frente da procissão. Meu plano permitiu que o público visse a comitiva real avançando pelo longo corredor e o efeito foi esplêndido. Primeiro veio a dupla fileira de nobres e atrás deles a carruagem puxada pelos 2 bands, carregando a liteira sobre a qual se reclinava Valadia. Atrás dela caminhava Dartarus, mas todos dentro daquela sala pensavam que estavam olhando para o Jedara Shash e seu favorito, Sagor. O Vandu caminhou atrás de Sagor e depois vieram os 50 jovens e as 50 donzelas. A carruagem parou diante do altar e Valadia desceu e se ajoelhou e as vozes que estavam cantando os louvores de Shasha foram silenciadas quando a bela criatura estendeu as mãos para o grande Tur e olhou para o rosto dele. Estamos prontos, mestre. Ela gritou. Fale. Aguardamos a palavra de Tur. Um suspiro surgiu da assembleia ajoelhada, um suspiro que terminou em um soluço. Senti que eles estavam muito bem trabalhados e que tudo deveria ocorrer sem problemas. Coloquei o tubo de fala nos lábios. Eu sou Tur. Eu trovejei e as pessoas tremeram. Venho julgar os homens de Fundal. Ao receberes a minha palavra, prosperarás ou perecerás. Os pecados do povo podem ser expiados por 2 que mais pecaram aos meus olhos. Deixei os olhos de Tur vagarem sobre a audiência e depois os trouxe para pousar em Valadia. Shasha, você está pronto para expiar seus pecados e os pecados de seu povo? Valadia curvou a bela cabeça. Tua vontade é lei, mestre. Ela respondeu. E Sagor, continuei, você pecou. Você está preparado para pagar? Como Tur exigir, disse Dartarus. Então é minha vontade, eu gritei, que Shasha e Sagor devolvam àqueles de quem os roubaram, os belos corpos que agora usam, que aquele de quem Sagor tomou este corpo se tornará Jedak de Fundal e sumo sacerdote de Tur, e que aquela de quem Shasha roubou seu corpo será devolvida com pompa ao seu país natal. Eu falei. E qualquer um que se revolte contra a minha palavra fale agora ou para sempre fique calado. Não houve objeção expressa. Eu tinha certeza de que não haveria. Duvido que algum deus tenha desprezado um rebanho mais subjugado e castigado. Como eu havia falado, Gorajus desceu até a base do ídolo e removeu as amarras dos pés e pernas de Shash e Sagor. Apare as luzes. Eu ordenei. Um padre trêmulo cumpriu minhas ordens. Valadia e Dartarus estavam lado a lado diante do altar quando as luzes se apagaram. No minuto seguinte, eles e Gorajus devem ter trabalhado rápido, pois quando ouvi um assobio baixo do interior da base do ídolo, o sinal pré-combinado de que Gorajus havia terminado seu trabalho e ordenou que as luzes fossem acesas novamente. Lá estavam Shasha e Sagor onde Valadia e Dartarus estiveram, e os últimos não estavam à vista. Acho que o efeito dramático dessa transformação sobre as pessoas foi a coisa mais estupenda que já vi. Não havia corda ou mordaça em Shasha ou Sagor, nada que indicasse que eles haviam sido trazidos para cá à força ninguém sobre quem poderia tê-los trazido assim. A ilusão era perfeita, era um gesto de onipotência que simplesmente cambaleava o intelecto. Mas eu não tinha terminado. Você ouviu Shasha renunciar ao seu trono, eu disse, e Sagor se submeter ao julgamento de Tur. Eu não renunciei ao meu trono. Gritou Shasha. É tudo um. Silêncio. Eu trovejei.
Prepare-se para cumprimentar o novo Jedak, Dartarus de Fundal. Voltei meus olhos para as grandes portas e os olhos da Assembleia seguiram os meus. Eles se abriram e lá estava Dartarus, resplandecente nas armadilhas de Ora-san, o Jedak e sumo sacerdote morto há muito tempo, cujos ossos havíamos roubado na base do ídolo uma hora antes. Como Dartarus conseguiu fazer a mudança tão rapidamente está além de mim, mas ele fez isso e o efeito foi colossal. Ele parecia cada centímetro de um Jedak enquanto se movia com lenta dignidade pelo corredor largo ao longo do tapete azul, dourado e branco. Shasha ficou roxa de raiva. Impostor. Ela gritou. Agarre-o. Mate-o. E ela correu para encontrá-lo como se fosse matá-lo com as próprias mãos. Leve-a embora, disse Dartarus em voz baixa, e com isso Shasha caiu espumando no chão. Ela gritou e engasgou e depois ficou imóvel uma velha perversa morta de apoplexia. E quando Sagor a viu deitada ali, ele deve ter sido o primeiro a perceber que ela estava morta e que agora não havia ninguém para protegê-lo dos ódios que são sempre dirigidos à pessoa do favorito de um governante. Ele olhou descontroladamente por um instante e então se jogou aos pés de Dartarus. Você prometeu me proteger. Ele gritou. Ninguém deve prejudicá-lo, respondeu Dartarus. Siga seu caminho e viva em paz. Então ele virou os olhos para cima, em direção ao rosto do grande Tur. Qual é a tua vontade, mestre? Ele gritou. Tartarus, teu servo, aguarda teus comandos. Permitiu um silêncio impressionante antes de responder. Que os sacerdotes de Tur, os nobres menores e um certo número da guarda de Jedak saiam para a cidade e espalhem a palavra de Tur entre o povo para que saibam que Tur sorri novamente para fundá-lo e que eles têm um novo Jedak que se destaca no favor de Tur. E os nobres mais altos compareçam imediatamente às câmaras que eram de Shasha e honrem Vala-dia, em cujo corpo perfeito seu Jedar os governou, e efetuem os arranjos necessários para seu retorno adequado a Duor, sua cidade natal. Lá também encontrarão dois que serviram bem a Tur, e a estes será concedida a hospitalidade e amizade de todos os fundalianos corajus de Tonol e Vadvaro de Jazum. E quando o último se for, que o templo seja escurecido. Eu, Tur, falei. Vala-dia tinha ido diretamente para os aposentos do ex-Jedara e no momento em que as luzes se apagaram, Corajus e eu nos juntamos a ela. Ela mal podia esperar para ouvir o resultado de nosso estratagema e quando lhe assegurei que não havia problemas, as lágrimas vieram aos seus olhos de muita alegria. Você realizou o impossível, meu chefe, ela murmurou, e já posso ver as colinas de Dor e as torres de minha cidade natal. Ah, Varvaro, eu não tinha sonhado que a vida pudesse novamente me trazer perspectivas tão felizes. Devo ir à vida e mais do que à vida. Fomos interrompidos pela vinda de Dartarus, e com ele estavam Vandu e vários nobres superiores. Este último nos recebeu agradavelmente, embora eu ache que eles ficaram perplexos quanto a como estávamos ligados ao serviço de seu Deus. Nem, tenho certeza, nenhum deles jamais aprendeu. Eles ficaram francamente encantados por se livrarem de Shasha, e embora não pudessem entender o propósito de Turin elevar um ex-guerreiro da guarda ao trono, ainda assim eles se contentavam se isso servisse para aliviá-los da ira de seu Deus, agora um Deus muito real e terrível, desde os milagres que haviam sido realizados no templo. O fato de Dartarus ter sido de uma família nobre os aliviou do constrangimento, e notei que eles o tratavam com grande respeito. Eu tinha certeza de que eles continuariam a tratá-lo assim, pois ele também era sumo sacerdote e pela primeira vez em 100 anos ele traria para o grande turno o templo real a voz de Deus, pois Sovandu havia concordado em servir com Dartarus, e Gorajus também, para que nunca faltasse uma língua com a qual Tur pudesse falar. Eu previ grandes possibilidades para o reinado de Dartarus, Shedak de Fundal. Na reunião realizada nos aposentos de Shasha foi decidido que Vala-dia deveria descansar 2 dias em Fundal enquanto uma pequena frota se preparava para transportá-la para Duor. Dartarus designou os apartamentos de Shasha para seu uso e deu a ela escravos de diferentes cidades para atendê-la, todos os quais deveriam ser libertados e devolvidos com Vala-dia à sua terra natal. Já era quase madrugada quando procuramos nossas sedas e peles para dormir e o sol estava alto antes de acordarmos. Gorajus e eu tomamos café da manhã com Vala-dia, do lado de fora de cuja porta havíamos estendido nossas camas para que não a deixássemos desprotegida por um momento que não fosse necessário. Mal havíamos terminado nossa refeição quando um mensageiro veio de Dartarus convocando-nos para a Câmara de Audiências, onde encontramos alguns dos oficiais superiores da corte reunidos em torno do trono em que Dartarus estava sentado, parecendo um imperador. Ele nos cumprimentou gentilmente, subindo e descendo de seu estrado para receber Vala-dia e acompanhá-la até um dos bancos que ele havia colocado ao lado do trono para ela e para mim.
Ele me disse que veio afundar durante a noite e agora implora a audiência do Jeddak, alguém que eu pensei que você gostaria de encontrar novamente, e ele fez sinal para um de seus assistentes para admitir o peticionário, e quando as portas na extremidade oposta da sala se abriram, vi Rastavas parado ali. Ele não me reconheceu, Valadia ou Gorajus até que estava quase ao pé do trono, e quando o fez, pareceu intrigado e olhou novamente rapidamente para Dartarus. Rastavas da Torre de Tavas, Tonol, anunciou um oficial. O que rastavas do Jeddak de Fundal? Perguntou Dartarus. Eu vim em busca de audiência com Shasha, respondeu Rastavas, sem saber de sua morte ou de sua ascensão até esta manhã, mas vejo Sagor no trono de Shasha e ao lado dele um que pensei ser Shasha, embora me digam que Shasha está morto, e outro que foi meu assistente em Tabas e outro que é o assassino de Tonol. Estou confuso, Jeddak, e não sei se estou entre amigos ou inimigos. Fale como se Shasha ainda estivesse sentada no trono de Fundal, disse Dartarus, pois embora eu seja Dartarus, a quem você prejudicou, e não Sagor, ainda não precisa ter medo na corte de Fundal. Então deixe-me dizer Ikvobiscan, Jeddak de Tuomol, sabendo que Gorajus havia escapado de mim, jurou que eu o havia libertado para assassiná-lo, e ele enviou guerreiros que tomaram minha ilha e teriam me aprisionado se eu não tivesse sido avisado a tempo de escapar, e vim aqui para Shasha para implorar que enviasse guerreiros para expulsar os homens de Tuomol de minha ilha e devolvê-la a mim para que eu pudesse continuar meus trabalhos científicos. Tartarus virou-se para mim. Padvaro, de todos os outros, você é o que mais conhece o trabalho de Rastabas. Você o veria novamente restaurado à sua ilha e ao seu laboratório? Somente com a condição de que ele dedique sua grande habilidade à melhoria do sofrimento humano, respondi, e não mais prostitua. Isso levou a uma discussão que durou horas, cujos resultados foram de grande importância. Castabas concordou com tudo o que eu precisava e Dartarus encarregou Gorajus de liderar um exército contra Tonol. Mas esses assuntos, embora de grande interesse para os mais diretamente interessados, não têm relação direta com a história de minhas aventuras em Barsoom, pois não participei delas, já que no segundo dia embarquei em um avião com Valadia e, escutado por uma frota Fundalian, parti em direção a Duor. Dartarus nos acompanhou por uma curta distância. Quando a frota foi parada na costa do Grande Pântano, ele se despediu de nós e estava prestes a subir ao convés de seu próprio navio e retornar a Fundal quando um grito surgiu do convés de um dos outros navios e logo se espalhou a notícia de que um vigia havia avistado o que parecia ser uma grande frota distante a sudoeste. Nem demorou muito para que se tornasse claramente visível para todos nós e igualmente claro que estava indo para Fundal. Tartarus me disse então que, por mais que lamentasse, parecia não haver nada a fazer a não ser retornar imediatamente à sua capital com toda a frota, já que ele não poderia poupar um único navio ou homem se isso provasse ser uma frota inimiga. Nem Valadia ou eu poderíamos fazer qualquer objeção, e assim nos viramos e aceleramos tão rapidamente quanto os letos navios de Fundal permitiam de volta para a cidade. A frota estranha nos avistou mais ou menos ao mesmo tempo que a avistamos e a vimos mudar de curso e cair sobre nós, e à medida que se aproximava, caiu em fila indiana e se preparou para nos cercar. Eu estava ao lado de Dartarus quando as cores da frota que se aproximava se tornaram distinguíveis e soubemos pela primeira vez que era de Hélio. Sinalize e pergunte se eles vêm em paz, ordenou Dartarus. Buscamos notícias com Shasha, de Dara de Fundal, foi a resposta. A questão da paz ou da guerra será decidida por ela. Diga-lhes que Shasha está morto e que eu, Dartarus, Jeddak de Fundal, receberei o comandante da frota de Hélio em paz no convés deste navio ou que o receberei na guerra com todas as minhas armas. Eu, Dartarus, falei. Da proa de um grande navio de Hélio quebrou a bandeira de trégua e quando o navio de Dartarus respondeu na mesma moeda, o outro se aproximou e logo pudemos ver os homens de Hélio em seus convéses. Lentamente, o grande aviador veio ao lado de nosso navio menor e, quando os dois foram apressados, um grupo de oficiais nos abordou. Eles eram homens de boa aparência e à frente deles estava alguém que reconheci imediatamente, embora nunca antes tivesse posto os olhos nele. Acho que ele foi a figura mais impressionante que já vi enquanto avançava lentamente pelo convés em nossa direção de John Carter, príncipe de Hélio, senhor da guerra de Barsoom. Tartarus, disse ele, John Carteiro cumprimenta e em paz, embora tivesse sido diferente, eu acho, se Shasha ainda reinasse. Você veio para a guerra contra Shasha? Perguntou Tartarus. Viemos para corrigir um erro, respondeu o senhor da guerra. Mas pelo que sabemos de Shasha isso só poderia ter sido feito pela força. Que mal fundado fez Hélio? Perguntou Tartarus. O erro foi contra um de seu próprio povo mesmo, contra você, pessoalmente. Eu não entendo, disse Tartarus.
Há alguém a bordo do meu navio que pode ser capaz de explicar a você, Dartarus, respondeu John Carter, com um sorriso. Ele se virou e falou com um de seus assessores em um sussurro, e o homem saudou e voltou para o convés de seu próprio navio. Você verá com seus próprios olhos, Dartarus. De repente, seus olhos se estreitaram. Este é realmente Dartarus, que era um guerreiro da guarda de Jidara e supostamente assassinado por seu comando? É, respondeu Dartarus. Devo ter certeza, disse o senhor da guerra. Não há dúvida sobre isso, John Carter, falei em inglês. Seus olhos se arregalaram e, quando caíram sobre mim, e ele notou minha pele mais clara, da qual a tinta estava se desgastando, ele deu um passo à frente e estendeu a mão. Um compatriota. Ele perguntou. Sim, um americano, respondi. Fiquei quase surpreso, disse ele. No entanto, por que eu deveria ser? Eu cruzei não há razão para que outros não façam. E você conseguiu. Você deve vir a Hélio comigo e me contar tudo sobre isso. A conversa posterior foi interrompida pelo retorno do ajudante, que trouxe uma jovem com ele. Ao vê-la, Dartaru soltou um grito de alegria e saltou para a frente, e eu não precisava que me dissessem que era Cara Vaza. Há pouco mais para contar que não aborreça ao contar de como o próprio John Carter levou Valadia e o Parador depois de assistir às núpcias de Dartarus e Cara Vaza e da grande surpresa que me esperava em Duor, onde soube pela primeira vez que Cursan, Chedak de Duor, era o pai de Valadia e das honras e das grandes riquezas que ele acumulou sobre mim quando Valadia e eu nos casamos. John Carter estava presente no casamento e iniciamos em Barsum um bom e velho costume americano, pois o senhor da guerra agiu como padrinho. E então ele insistiu que seguíssemos com uma lua de mel e nos levasse para Elium, onde estou escrevendo isso. Mesmo agora, parece um sonho que posso olhar pela janela e ver as torres escarlate e amarela das cidades gêmeas de Hélio, que conheci e vejo diariamente Catoris, Tuvia de Ptark, Tara de Hélio, Caandigatol e aquela criatura inigualável, Dejatoris, princesa de Marte. Embora para mim, por mais bonita que ela seja, haja outra ainda mais bonita, Valadia, princesa de Durza. Ulisses Paston.